estamos aqui no Atlético Clube de Portugal, é um clube histórico? Muito histórico. Muito histórico, não é? Tem já bastantes anos, não é? Sim. Okay. Um dos grandes clubes em Portugal, em termos de história. Ok. E o Guilherme foi aqui que começou como... Não comecei, mas estive aqui muitos anos, digamos, da minha carreira. E antes disso também já era adepto do clube, já vinha aos jogos da equipa principal, principalmente. Também tinha muitos amigos aqui, porque sou aqui desta zona. Portanto, sim, é um clube que me diz muito. Me diz muito. Aliás, é uma coisa que se sente é que este clube é muito sentimental, não é? Parece que as pessoas têm aqui uma ligação todas muito afetiva com o clube, não é? Claramente. É um clube que, como há pouco estávamos aqui a conversar, começou como grande, caiu um pouco, teve uns percalços no seu caminho e reergueu-se, está numa fase que se está a crescer, reerguer e está vivo. Está vivo, não é? Vivo também está o Guilherme, não é? E sei que agora como treinador está aí com uma atividade toda bastante forte, não é? Guilherme, o que é isto? Ou o que é ser treinador? Então, ser treinador acho que é uma pergunta com rasteira. Eu inicialmente quase que apostei, digamos, e virei as minhas atenções do sonho de criança de ser jogador de futebol para depois ser um treinador, porque não consegui ou não percebi que não ia chegar ao nível que queria como jogador. Portanto, ser treinador foi quase aqui um escape para continuar no futebol. O futebol é que é a grande paixão. Eu fiz todas as minhas decisões de vida foram para estar no futebol a tempo inteiro, estar no futebol a fazer o que fosse preciso, mas estar no futebol. E treinador acaba por ser aquilo que hoje em dia eu gosto mais de fazer dentro do futebol. Já fui treinador principal, treinador adjunto, analista, scout, coordenador de formação. Portanto, acabei por bater um bocadinho em tudo do que há à volta do futebol, se calhar exceto na parte diretiva. E ser treinador acaba por ser aquilo que me dá mais gozo, porque consigo lidar quer com os jogadores, que acho que são a principal atração no futebol, e consigo também ter um peso forte naquilo que pode ser o futebol no futuro. O Guilherme falou agora aí nos jogadores, portanto, e como é interessante ter falado que não se sentiu, digamos, enquanto jovem, um jogador, digamos, que iria atingir aquele nível que gostaria. Isso tem a ver um pouco com o seu grau de exigência, talvez, não é? Acredito que sim. Acho que, obviamente, que o futebol de formação, o futebol distrital, o futebol em etapas inferiores, se é que assim podemos dizer, tem o seu interesse, tem os seus valores, tem as suas valências, e aprendi muito por ter passado por estas etapas, mas o futebol profissional de alto rendimento acho que é a verdadeira motivação e a verdadeira força que o futebol pode ter na sociedade e no mundo inteiro. E o Guilherme acaba por estar entre Portugal e atualmente em Moçambique, não é? Como é que é esta diferença cultural? Isto caracteriza também os atletas? O que é que sente? Sem dúvida. E acho que o futebol começa muito cedo. As grandes diferenças no futebol começam nas crianças mais pequeninas que ganham paixão e têm os seus ídolos. Portanto, só esta pequena característica de ter uma paixão e ter ídolos já muda drasticamente, porque um atleta e um ser humano em Moçambique e os seus valores e a sua forma de estar é diferente de um atleta em Portugal, neste caso, e na Europa. O futebol acaba por ter esse peso na sociedade que obviamente está relacionado com a cultura de um país e na forma como o país está posicionado no futebol e a cultura futebolística que existe no país. Exatamente. E essas questões às vezes, eu vou usar esta palavra um bocado feia, que é os egos, porque no fundo não é bem o ego, é mais aquela questão de que eu penso que qualquer jogador ambiciona ser grande, não é? Eu acho que, de regra geral, não há nenhum jogador que não queira ser campeão, não queira fazer parte de algo grande, não é? No caso do Guilherme, como é que lida depois com as emoções destes jovens que começam com um projeto de chegar ao topo, e nem sempre se consegue chegar, todos não conseguem chegar ao topo, não é? E depois como é que se lida com estes conflitos? É no campo? É no balneário? É onde? Como é que se faz isto? Eu penso que
que, assim como na minha própria perspectiva, a criança acaba por ter um lado genuíno que ultrapassa estes problemas com alguma facilidade. E estas questões que lhes vão aparecendo com alguma facilidade, e é isso que acaba por criar algum caráter e alguns vincos de personalidade. Acho que o grande desafio depois é, se calhar, a pressão que existe à volta da criança e à volta do jogador, e a forma como lida com essa pressão, às vezes dos pais, às vezes dos clubes, de alguns treinadores que possam ser mais exigentes ou tenham uma forma de estar diferente, e acaba por criar problemas onde, se calhar, os problemas não deviam existir. Portanto, no fundo, o Guilherme encara o desporto, claro que é competição, estamos a falar sempre de competição, mas também tem que haver esse lado mais, que é mais humano, mais, pelo menos quando estamos a falar de crianças, não é? Mas formador, sem dúvida. A palavra formação para as crianças e para o futebol juvenil, infantil, é claramente uma palavra forte. Formar. Acima de tudo, as crianças e não os jogadores. Nós, como treinadores, acho que temos esse papel fundamental, porque dos 20 por ano ou por equipa com quem trabalhamos, de certeza absoluta que, se calhar, 1 ou 2 é que vão ser jogadores de futebol profissional, e se calhar nem sequer vão ser de alta competição nos melhores níveis do mundo. Portanto, estamos a formar 20 e alguma coisa crianças por equipa, e não 20 e alguma coisa de jogadores, atletas de alto rendimento, não. Neste momento, o Guilherme está com um projeto de 600 crianças... 6 mil. 6 mil. Portanto, é mais um zero. É só mais um zero. Pronto. Crianças em Moçambique. Sim. Eu não sei o que é que isso é. É uma aventura? É um sonho? É uma utopia? É o quê? É um bocadinho de tudo. Começou por alguma carência que senti a nível da sociedade e da tal cultura que estávamos a falar em Moçambique, porque era um torneio, isto é um torneio infantil, até mais novo do que os infantis, mas é um torneio infantil de bairros que existiu durante muitos anos em Moçambique. E de onde saíram, se calhar, 80% dos jogadores que estão na seleção nacional hoje em dia. E foi um torneio que pura e simplesmente acabou, por algumas condicionantes que foram acontecendo no seu percurso. E há vários anos que havia essa necessidade, e a comunidade à volta do futebol queixava-se de não haver esse torneio, não haver algo do género para poder tirar as crianças nesta altura de férias das casas e saírem para a rua e de brincarem mais e de estimular a sociedade e a comunidade, neste caso em Maputo só, que é onde está a iniciar o projeto. Portanto, foi um bocadinho nessa perspectiva de dar à comunidade aquilo que eu senti que fazia alguma falta neste momento, e que senti que podia criar uma boa envolvência e que podia fazer com que mais crianças tivessem oportunidades e fosse quase uma rampa de oportunidade e de esperança, digamos, assim podemos dizer, em Moçambique. Em Moçambique. E o Guilherme, como é que lida com essa... Deve haver ali também um misto às vezes de frustração, dificuldades, não é? E não é só pela questão de estarmos a falar de Moçambique, não é? O Guilherme, como é que é? Consegue olhar para o jovem, para as crianças, e consegue ver quando eles estão, digamos, numa situação menos boa na vida, estão mais, não sei se infelizes, mais desligados da realidade. Como é que tem que fazer um trabalho que é, além de treinador, tem que ser um bocado... Uma atitude paternal, tem que ser um bocado psicólogo, como é que é? Um bocadinho pedagógico também. Pedagógico. Acho que cada criança tem as suas características e a sua personalidade, e de acordo com aquilo que, se calhar, é a sua genética e a sua vivência, a sua cultura à volta da sua vida, acaba por formar as suas características. E nós, como formadores, treinadores formadores, se calhar temos um papel quase, em muitos casos, de a figura paternalista para a criança. Os próprios pais às vezes ligam ao treinador e dizem: olha, Guilherme, o meu filho não está a estudar para um teste que tem daqui a 2 dias, e acho que o Guilherme é o único que ele ouve. Okay. Isto acontece muito não só nos estudos, mas como tudo em vários problemas. Eu, quando fui para Moçambique, saí aqui do Atlético, e tinha pais ainda do Atlético a ligarem-me, eu em Moçambique, a ligarem-me a dizer: olha, Guilherme, neste caso, vamos dizer, o João está com uns problemas, não está a conseguir lidar bem com isto ou aquilo, será que consegue ligar? Nem que seja só para ter uma conversa, porque ele é uma figura que você é uma figura que ele respeita. Exatamente. É sempre um ídolo, não é? Acaba por ser uma espécie de um ídolo, não é? Acho que pode ser um pau de 2 bicos, porque às vezes também
E não digo isto no sentido de se o treinador é bom, os jogadores gostam, se o treinador é mau, os jogadores não gostam, porque dentro da mesma equipa vão haver jogadores que não gostam do treinador e jogadores que gostam, pais que não gostam, pais que gostam. Exatamente. Portanto, acaba por também haver... há sempre a olhar às vezes também dos pais, não é? Muito. Os pais são se calhar os adeptos do futebol de formação e têm um peso muito grande depois, porque além de adeptos, levam os jogadores para casa. Exatamente. Portanto, às vezes é preciso gerir as duas coisas, quer o jogador, quer os pais, e criar ali um ambiente também positivo. E Guilherme, como é que lida aí com essa ansiedade? Como é que, também deve ser situações difíceis, não é? Portanto, e eu digo difíceis, tem a ver com esses conflitos inerentes à relação desportiva, não é? Mas conhecendo-se como se conhece, e já sendo é jovem, posso falar assim, não é? Mas já é uma pessoa com experiência em várias áreas aqui do futebol. Como é que é? Como é que é a sua postura como pessoa, não é? Portanto, o Guilherme real, esse Guilherme que além de ter o equipamento de treinador, também é um ser humano. Como é que funciona? Eu acho que eu gosto de, quer seja com jogadores de formação, quer seja com jogadores séniores, de alto rendimento, níveis mais baixos, eu gosto de ser o mais transparente possível. E ser transparente no futebol às vezes pode ser interpretado de uma forma negativa, mas eu acredito que no fim do dia acabamos por criar uma relação de respeito com os jogadores e com os atletas e com os pais até. Portanto, eu prefiro, e a postura que tenho normalmente com qualquer interveniente com quem convivo, principalmente no futebol, ser transparente, ser frontal, dizer aquilo que perspectivo no futuro, aquilo que perspectivo no presente e tentar, obviamente, depois, nessa frontalidade, chegar a um consenso e, se calhar, alguns pequenos objetivos para os pais, para as crianças, para os jogadores, que eles acreditem que, ok, então, eu posso não estar a jogar neste momento, mas posso vir a jogar. Os pais, o meu filho, pode não estar feliz neste momento porque não está a jogar ou porque, se calhar, tive uma interação com ele um bocadinho mais dura, mas, se calhar, essa interação mais dura vai fazer com que ele crie alguma personalidade que pode ser importante no futuro. Portanto, há sempre esta conjugação dos dois lados para chegar a um último fim. Sim, porque de facto depois a pressão quando se torna um jogador profissional é muito grande, não é? Sim. O jogador profissional tem, além de ter que ultrapassar imensas barreiras para chegar a jogador profissional, chegando a jogador profissional tem uma pressão enorme, seja dos adeptos, seja do treinador da exigência do clube, seja dos diretores, da família, dos amigos, de tudo. Por isso é que eu acho que no futebol então não chegam ao topo mundial, à Champions League ou aos mundiais de futebol quem tem melhor talento ou quem é mais forte tecnicamente. Não, chega claramente quem consegue se sobrepor estes problemas que existem à sua volta e consegue ter um mecanismo que, ok, se calhar não tem as melhores condições, não vieram das melhores perspectivas, mas chegam ao topo e têm sucesso na mesma. Portanto, é preciso ultrapassar muitas barreiras e se não forem fortes, digamos, mentalmente, se não controlarem bem as suas emoções e dirigirem e focarem-se naquilo que pode ser mais importante, acabam por não chegar lá. Portanto, quem chega tem alguma coisa dentro dele que diferente dos outros. Isso é interessante o Guilherme está a dizer, e eu sei que o Guilherme também já lidou com jogadores já bastante lançados, não é? E com importância. Como é que é? Também depois de ter essa diferença das crianças e da formação e depois já estar ali a lidar com jogadores que já são profissionais. Eu acho que às vezes fazemos do jogador de futebol alguém diferente dos outros humanos. Portanto, quem chega ao topo, como são ídolos, são vistos por milhões, são diferentes. Eu, pela experiência que tive, a sorte de ter conseguido trabalhar com atletas do topo, é que são seres humanos na mesma, têm 2 braços, 2 pernas, uma cabeça como todos os outros, não têm 3 cabeças. E, como lhe disse, anteriormente, o jogador que chegou ao topo teve que ultrapassar muitos problemas, muitas barreiras, portanto, ele acaba por ter esse lado, não diria mais humano, mas se calhar é um bocadinho isso, tem um lado mais frente a frente, transparente sobre estas questões de interação e não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um ser humano e normalmente quem chega lá é mesmo que o que trabalha mais e o que é mais pés na terra e o que
reage aos problemas com maior simplicidade. E isso aí encontra também a personalidade do Guilherme, não é? O Guilherme gosta desse tipo de pessoas, não é? Gosto claramente desse tipo de pessoas. É o desafio de lidar aí. Não sei, eu acho que é muito aquele sentimento de os problemas existem e vão existir, mas a forma como lidamos com eles é que podem fazer grande diferença. Se nós olharmos para um problema como alguma coisa que nos vai deitar abaixo, se calhar vamos estar em baixo. E se olharmos para um problema como uma oportunidade para sermos melhores e uma oportunidade, se calhar, ok, isto correu mal, mas o que é que correu mal aqui, o que é que eu posso corrigir para a seguir não correr e ganhar alguma coisa de positivo com isso. Acho que é um bocadinho isso. Na sua vida também tem havido, ou já aconteceram derrotas, ou situações assim de algum, eu vou dizer, desilusão, não é? Como é que Guilherme, com essa ambição, ambição no sentido saudável, não é? Com essa ambição, com esse projeto e com essa crença, depois lida com esses momentos de derrota ou de dificuldades, porque o próprio jogador, eu acho que um jogador quando perde um jogo, não é? Deve ficar completamente arrasado, não é? Claro. O que é que se aprende? O que é que se aprende com a derrota? Uma convocatória, um plantel se calhar tem 25 jogadores e uma derrota calha cada um mais pressão e mais problemas à volta deles. E aos treinadores é um bocadinho também a mesma coisa, além da família, amigos e toda a pressão que temos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, a derrota leva-nos a um sítio diferente, se calhar, se assim podemos dizer. Mas acho que é fundamental. Acho que todos os que chegaram ao topo, todos os que tiveram sucesso em tudo na vida, tiveram que em algum momento perder e de ser derrotados em alguma perspectiva. E depois é como estávamos a dizer. É a forma como reagimos a essa derrota, é a forma como reagimos aos problemas que nos surgem, que nos destacam de vamos ser o problema ou vamos ser a solução, se assim podemos dizer. Sim. E o treinador, no meio disto, onde é que está? Onde é que se situa para lidar com estas dores? O treinador hoje em dia, e cada vez mais, além dos 25 jogadores, se calhar está a lidar com os 25 jogadores e depois cada jogador tem o seu agente, a sua namorada, que se calhar publica alguma coisa nas redes sociais, os seus amigos que pressionam, etc. Portanto, se calhar estamos a lidar, além de 25, com um mar à volta do jogador de centenas. E no próprio clube depois, há o fisiologista, há o preparador físico, há o analista, há todo um mundo para gerir. E o treinador hoje em dia tem esse peso, tem que liderar todos e tem que tentar convencer ou tentar fazer acreditar todos. Por isso é que eu acho que muitas vezes o treinador, na atualidade, tem um papel de gestor de carreiras de toda a gente. Sim. Tem que gerir quer a equipa médica, quer o jogador, quer a equipa técnica, quer tudo o que está a envolver o futebol, porque todos estes pequenos aglomerados depois vão fazer muito no resultado final. Guilherme, acho que o futebol atualmente está muito pesado, falando assim como está aqui a dizer, como se tornou muito profissional, e estamos a falar mesmo de empresas, de SADs, estamos a falar de instituições que o dinheiro é fundamental para a sua manutenção e para a sua existência, não é? Isso transformou o futebol, melhorou o futebol. O que é que isso traz? Portanto, o futebol, como é a paixão de milhões e milhões pelo mundo fora, em qualquer lado do mundo, o futebol é uma referência no país, acaba por ter esse peso e acaba por ter essa influência e essa perspectiva do negócio, e vai sempre surgir onde as pessoas têm interesse. E essas SADs e os clubes, obviamente que houve uma evolução. Se é para melhor ou não, acho que é muito subjetivo, tem um lado muito subjetivo, mas sim, tem uma maior dificuldade na gestão e mais complexo porque envolve mais dinheiro, envolve mais pressão, porque ultimamente estas SADs são empresas que investem no futebol e querem ter o seu retorno, e faz parte, o futebol é um negócio hoje em dia e não há como fugir disso. Antes, pelo contrário, acho que é uma daquelas situações que temos de abraçar esse facto e tentar conjugar da melhor forma como é que podemos, quer a nível social, se calhar continuar a usar o futebol como uma benesse, como algo que pode estimular os bons valores e uma atitude positiva na sociedade, como depois o próprio futebol dar para quem investe o seu retorno, ao negócio. Exatamente. Também. O Guilherme, estava a olhar ali para a vossa figura, para o Germano, não é? Que foi um grande ídolo aqui do Atlético e não só, não é? O futebol português. Conseguiria ser treinador assim, de figuras como o Germano? Como é que é?
Da mesma forma, acho que dá para responder da mesma forma sobre os jogadores de topo que já treinei. Acredito que o Germano Figueiredo também seria um ser humano no fim do dia e que, por acaso, a sua profissão acabou por ser dentro das 4 linhas e acabou por ser, pronto, o futebol foi um meio para um fim dele e tornou-se um ídolo através disso e influenciou e está nas paredes de um clube hoje em dia e se calhar tornou-se eterno através do futebol. Mas é um ser humano, acho que treinar um jogador de excelência ia ser sempre treinar um ser humano. Exatamente. E ser humano, voltamos aí às crianças e à formação, não é? Eu sinto que o Guilherme gosta muito ou melhor, identifica-se muito com a questão da formação, não é? Porquê? Está também a ir ao seu sonho de menino quando começou, ou de facto sente que aí está o potencial, olhar para aquelas crianças que vêm todas com aquela fúria saudável de tornarem-se craques, não é? Toda a maratona começa com o primeiro passo e no futebol é a mesma coisa. As crianças são, além dos seres humanos da amanhã, neste caso específico, são o futebolista da amanhã. E se tivermos futebolistas com melhores valores, mais preparados para reagir e ter uma capacidade emocional melhor, e se conseguimos influenciá-los nisso, nem que seja um bocadinho, acho que já faz todo o sentido apostar na formação. Portanto, claramente que concordo, a formação é fundamental, é um dos grandes fundamentos do futebol. Acho que em qualquer contexto, se tiver alguma paciência e longevidade e se apostar na formação, vamos colher os frutos, e quer seja em Moçambique, em Portugal, em qualquer país no mundo, quem apostar nos mais jovens, nas crianças desde pequenino, vai-te com certeza, dentro de uns anos, ou alguma longevidade, obviamente, ter bom. E o desporto contribui, o Guilherme, claro que obviamente concorda, não é? Sendo que o desporto pode ser uma boa escola se houver também alguns limites, talvez, não sei, não é? É isso. Portanto, na forma como lidar. Acho que o futebol, então, ainda mais, porque atrai massas e atrai muitas pessoas, portanto, qualquer jogador, treinador, médico dentro do futebol, diretor, é uma referência, porque vai aparecer e tudo o que fizer, se calhar vai ter uma imagem, vai passar uma imagem para o resto da sociedade. E no futebol de formação temos muito isso. Como falámos há pouco, os pais têm um peso muito grande, porque a forma como interagem, como abordam os jogos, os treinos, a vida à volta do desporto do filho, pode fazer muita diferença depois no seu filho também vai ser alguém positivo e alguém com uma boa capacidade de educar, se assim podemos dizer, as futuras gerações depois também. Portanto, isto é quase uma montanha russa em que dá muitas voltas e acaba por chegar tudo ao mesmo ponto. E o objetivo é sempre esse, não é? É chegar lá, mesmo sabendo que não há lugar para todos, como é lógico, mas isso também, seguramente muitas crianças que estão a jogar, mesmo que seja com aquele interesse em chegar a uma equipa, tudo isso, depois também às vezes desistem no meio do caminho, ou mudam, não é? Claro. Mudam de interesse. E mudam de interesse e desistem no futebol, se calhar vão ter esse problema no futebol e se crescerem dentro se reagirem bem a esse problema que lhes surgiu, vão ser bons engenheiros, vão ser bons médicos, vão ser alguém bom para a sociedade. Daí essa importância de, na formação, olharmos para as crianças e para o ser humano e não para o jogador, para o atleta de rendimento, ver esse lado humano, porque depois o ser humano vai ser com certeza um bom jogador e o bom jogador às vezes pode não ser um bom ser humano. Faz sentido. Guilherme, Moçambique atualmente já esteve também aqui em Portugal. O futuro, o que é que... Não é aqui fazer uma bola de cristal? A nível de individual, em termos pessoais? Acho que é muito um vamos ver. Eu, além de a nível profissional ter tido a sorte de já ter trabalhado em bons contextos, com bons jogadores, contra bons jogadores, em boas competições, tenho uma pessoa ao meu lado que me apoia muito, portanto deixa-me muito tranquilo naquilo que vai ser o meu futuro. Obviamente que quanto mais alto o nível onde conseguir trabalhar, melhor. Quanto mais dinheiro conseguir receber, não há como fugir, melhor. Mas neste momento, com muita tranquilidade, vamos ver o que é que surge no futuro e dia a dia. Gostei dessa coragem de introduzir o dinheiro, porque as pessoas têm muito pudor em falar às vezes de que andamos aqui só por idealismos. Claro que há sempre um ideal, se não houvesse um ideal não havia esse gosto pelo desporto, não é? Mas também
tem que haver depois o outro lado, não é? Que é o que faz o equilíbrio, talvez, entre as duas partes. É conciliar. Acho que, como tudo na vida, é o equilíbrio entre tudo que vai ser a resposta certa. E obviamente que o dinheiro faz parte disso, porque senão também não conseguimos viver. Mas acho que dá para conciliar tudo, dá para conciliar os bons valores e o dinheiro e conseguir estar nos contextos certos e criar uma boa envolvência. Assim como os jogadores, há bocado estávamos a falar que têm muitas pessoas à volta, os treinadores também, e precisam de gerir isso tudo, mas acho que de forma equilibrada se consegue chegar a bom porto. Okay. Então, ainda voltando às crianças e aos jovens, quando eles estão aqui a treinar, quando estão a pensar no seu futuro como futebolistas, essa parte também financeira, porque nós vivemos numa sociedade mais mercantilista, mais com essas visões, o que é que o Guilherme sente? Eles estão, no fundo, a investir, claro que estão a investir neles próprios, mas essa parte do dinheiro, da fama, existe também? Às vezes Na formação. Sim, na formação. Na formação, a criança é muito genuína, tem pelas suas vivências os seus sonhos e está no futebol porque é um sonho. Acho que não surge a questão do dinheiro, não surge, se calhar às vezes há crianças que aparecem no futebol ou estão no futebol porque os seus ídolos apareceram e se calhar têm alguma ostentação, então gostavam de também ter e têm essa, se calhar, ambição depois de também ter. Mas acho que no fim do dia as crianças são genuínas e sonham pelo futebol, querem ser jogador de futebol, independentemente do resto. Exatamente. Portanto, e os jovens, provavelmente, aí pode haver uma mudança, mas isso já tem a ver com o crescimento também, não é? E depois aquela parte do interesse, sim. Pronto, como falou do dinheiro, porque eu acho muito interessante porque uma pessoa sente que há sempre muita dificuldade em falar nessas questões do dinheiro, não é? As pessoas têm sempre, aquilo que eu disse há bocado, o pudor, não é? Que, como se fosse mau. Um tabu quase. Um tabu, não é? Quando não. Só para também falar um bocadinho só aqui do Guilherme, portanto, Moçambique, só por curiosidade, como é que entrou na sua vida, ou profissional ou pessoal, não sei? Começa um bocadinho antes de tudo. Portanto, Moçambique, eu vivi 5 anos em Timor, quando era mais novo. A minha mãe foi para lá trabalhar e eu fui também. E quando saímos de Timor, a minha mãe tinha a possibilidade de voltar para Portugal ou de ir para Moçambique, que foi curioso. E acabámos por vir para Portugal. E quando surge o convite de Moçambique, através de um treinador com quem trabalhei em Portugal e depois trabalhei em Moçambique também, obviamente, e que se calhar foi assim, o primeiro treinador nestes contextos profissionais que me deu a mão e que me fez ter a sorte, digamos, a primeira sorte de ter um contacto com o futebol sénior e mais profissional. Quando surgiu esse convite, acho que foi quase natural, foi quase uma chamada de, olha, não fui quando tinha 10, 11 anos, vou agora. Falou em Timor, já agora, era miúdo, não é? Era criança. Sim. Criança. E há bocado estava-me a falar das dificuldades que aquele país tem em relação ao desporto. Não vamos aqui falar muito sobre isso, mas quais são as impressões? O que é que ainda se lembra desse tempo e do desporto lá em Timor? Era uma criança e, como disse há pouco, acredito que as crianças são muito genuínas e se calhar não havia a melhor relva, não havia as melhores infraestruturas, mas havia a paixão e o sonho de ter uma bola à frente e de jogar. Lembro perfeitamente em Timor haver um jogo, até foi de futebol feminino, porque aí existe uma equipa Benfica e Sporting em Timor, e houve um jogo de futebol feminino entre o Benfica e o Sporting num campo, que é o campo nacional, digamos, de Timor, e acabou por ir lá o Eusébio a Timor ver o jogo. Eu era uma criança, tinha uma t-shirt de um clube e ele meteu assim a conversa comigo do género, então esse é o teu clube, não sei o quê, queres alguma assinatura, assim? Eu era uma criança, não conhecia o Eusébio, mas assim à minha frente não o reconheci na altura. Só depois é que os meus irmãos deram assim uma tapazinha na cabeça a dizer, olha, isso era o Eusébio. Porque ele quando me pede para assinar a camisola, eu disse, não, vai sujá-la, não quero. E ele, mas eu sou o rei, sou um grande jogador, a Pantera. E eu disse, não, quem manda aqui é aquele senhor ali militar português, que esse é quem manda aqui, não és tu. É um lado muito genuíno de criança e acho que abordava, e as lembranças que tenho de Timor são muito de criança, divertida, muito feliz sempre.
Obviamente que há o lado difícil quando se vive fora, de não estar com a família, alguns amigos, etc. Mas sim, as lembranças são muito positivas e tenho a certeza absoluta que volto a Timor várias vezes na minha vida no futuro. Mas tem esse lado, essa conexão. Falou também aí de futebol feminino e também como é que é? Já teve essa experiência? Futebol... Claro que na formação tem, mas é isso, era mesmo aí que ia chegar. Na formação, nas equipas de infantis, traquinas, para baixo, é misto. Portanto, não há essa separação, aos poucos pode começar a haver, mas quando eu estava a trabalhar na formação, tinha várias raparigas na minha equipa, que efetivamente, hoje em dia, algumas estão na Seleção Nacional Portuguesa, sub-17, sub-19, e que conseguiram, digamos, atingir os seus objetivos também no futebol feminino. O futebol feminino por si só nunca trabalhei. Tenho amigos que trabalham e que acho que é um futebol um bocadinho diferente, porque tem as suas características diferentes, como tudo, mas que tem um futuro imenso, de certeza, e em Portugal hoje em dia acho que conseguimos também perceber isso, que a evolução do futebol feminino é enorme. Até neste campo aqui, é um campo que é usado muitas vezes para jogos de futebol feminino. Benfica, salvo erro, jogava aqui no futebol feminino muitos anos. Portanto, percebe-se que está a evoluir muito e que tem um peso e está para ficar. Exatamente. Não vou perguntar quem é que joga melhor, não vou fazer essa pergunta, mas como é que vê essa evolução tanto do futebol feminino e entre eles, mesmo em campo, como é que, no caso das crianças, não digas pequenas, já as mais entrar na adolescência, sim, não é? Sim. O que é que sente? Os rapazes sentem ainda algum preconceito por estar com elas, ou elas, como é que... Acho que há uma separação natural pela competitividade, acho que é natural. Mas o futebol feminino tem características com certeza melhores do que o futebol masculino. O futebol masculino não é melhor em tudo em relação ao feminino. Posso dar o exemplo, em Moçambique, no clube onde eu estava agora, no Costa do Sol, a equipa de futebol feminino estava na Champions League e eu a seguir aos meus treinos, ficava no campo à espera que elas chegassem e que começassem o treino, porque efetivamente, tecnicamente, eram muito boas, faziam coisas incríveis no treino e dava gosto de ver. Portanto, acho que não há essa questão, os homens são melhores, o futebol masculino é melhor em todos os parâmetros. É mentira. O futebol feminino, se calhar, é um bocadinho mais lento naturalmente, tem outras características, mas depois tem outras elegâncias que se calhar o futebol masculino não tem. E o futebol masculino hoje em dia também tem um lado muito das reações, de simular uma falta, de tentar enganar o árbitro, etc. No futebol feminino também há, mas é de uma forma muito mais subtil e tem o jogo é fluido e tem uma beleza diferente. Por estarem ainda numa afirmação, ou acha que é mesmo natural? É mesmo natural? Acho que é natural. Acho que os homens e as mulheres, assim como as crianças e os adultos, têm características diferentes e isso faz com que o futebol em si seja ligeiramente diferente. Guilherme, para terminarmos, já há uma marca, Guilherme? Já há um estilo? Sente que já desenvolveu? Acho que o meu estilo, ou a minha valência, digamos, é a minha capacidade de adaptação. Obviamente tenho as minhas ideias, obviamente tenho as minhas vivências, que vão sempre alterando, estão em constante evolução, portanto pode existir sim uma forma de ver o futebol e a vida, mas consoante as minhas vivências e aprendizagens vão sempre sofrer alterações e evoluções ao longo do tempo. Acho que o Guilherme de há uns anos não é o mesmo Guilherme de hoje, que aprendi e tive essa sorte de ter interagido com vários treinadores e jogadores que me fizeram evoluir e aprender muito sobre o que se passa à volta do futebol e no próprio futebol também. Portanto, mais do que eu sou assim ou não, ou se sou mais isto ou aquilo, acho que conseguir evoluir e adaptar à cultura e às circunstâncias é assim a grande marca, digamos. Muito bem. O desporto é o espelho da sua vida. O que é que vendeu? Ganhei muitas amizades também, em primeiro lugar, amigos com quem comecei a trabalhar, amigos com quem passei por outros contextos também, inclusive aqui no Atlético, e sempre venho a Portugal, mesmo que sejam uns dias, vamos almoçar, estamos juntos, temos um carinho diferente, porque além de amigos tivemos vivências que se calhar os amigos normais não têm, porque trabalhámos juntos num contexto desportivo, na formação, e tivemos a sorte de ter sucesso também, porque isso depois tem uma marca grande, marca bastante as pessoas. Ganhei amigos, ganhei se calhar
vivências e partilha de culturas, não só por estar em Moçambique, mas como também na seleção de Moçambique viajamos muito e interagimos com culturas completamente diferentes dentro da África. Temos essa valência, digamos, acho que é das grandes coisas que ganhei também. E viver fora também traz-nos todo um mundo à parte que também ganhei, obviamente, através disso, através do futebol. Guilherme, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado por tudo.